Então vamos lá. O protagonista é filho de um yakuza, né, que é um mafioso. Esse pai manda cortar qualquer laço que ele tenha para que ele possa despertar seu poder espiritual oculto como consequência traumática e trazer ele para a máfia. Certo dia, o protagonista chega na escola e vê polícias e pessoas falando sobre alguém que havia sumido do dia para a noite. Ao falar com um colega, descobre que essa pessoa era a melhor amiga dele, que sempre acompanha até onde se despedem e vão para suas casas. Ok. Quando soube, foi correndo para o local, perto de uma floresta, onde eles se despedem e adentra o mato até achar um bosque estranho e um homem que foi mandado para matá-la. O mesmo deixou pistas para achá-lo. Mesmo sem nada especial e quase congelado pelo medo, o protagonista tenta salvá-la e trava uma luta pela vida e a morte dela. Entendi. Eu não consegui trazer a relação direta, mas eu acredito que o plot twist, que não é tão plot twist assim, dado ao contexto que foi apresentado aqui, é que o próprio pai do protagonista, né, sequestrou essa menina para poder... Aqui esse negócio, né, já que ele tá querendo já fazer o personagem principal aqui, despertar os seus poderes através de traumas, né, de eventos traumáticos, é bem normal que o cara que é mafioso e o cacete, ele vai... vamos dizer assim, causar, né, provocar eventos traumáticos, mesmo que isso seja algo que ninguém em sã consciência faria, para poder despertar esses poderes no filho. Então faz muito sentido que seja o próprio pai que tenha mandado alguém matar essa garota ou sequestrar essa garota, meio que de propósito, para que o garoto vá aprendendo e despertando aí esses poderes para poder entrar para a máfia, né? É interessante esse conceito de máfia mágica, né? Tipo com magia, com essa questão de poder espiritual. Acho bem legal. Acho que dá para casar num universo bem interessante para a trama com isso. O que eu acho que dá pra gente trabalhar aqui nessa história são, de novo, né, aquilo que eu sempre falo, sempre repito aqui, as motivações do protagonista, né? Eu consegui entender aqui a função dele nessa parte aí da história. Agora, o que pode ser interessante é qual que é a visão dele em relação à máfia, qual que é a visão dele em relação ao pai dele e como que ele vai se comportar perante isso. Talvez, vamos lá, pra gente ter um desenvolvimento do protagonista, não só desenvolvimento espiritual, poder dele, né, desenvolver poder, ficar forte e tal, mas um desenvolvimento da psicologia dele, um desenvolvimento até de caráter dele. Talvez inicialmente ele possa olhar para o pai com uma visão meio que de herói, olhar para o lance da máfia como se fosse uma coisa legal, que ele quer entrar, que ele quer fazer parte. E aí quando o pai dele fala, a gente vai cortar laço, você vai ir por conta própria, vai para a escola, vai viver sua vida, para você amadurecer e criar a força necessária, passar por perrengues para criar a força necessária para depois entrar para a máfia. E ele vai felizão com isso. Só que conforme o pai ele tá fora da máfia, ele tá fora ali das asinhas do pai dele, e o pai dele vai gerando esses eventos traumáticos ali para poder fazer o protagonista crescer e ganhar seus poderes e tal, e desenvolver seus poderes, o próprio protagonista vai percebendo que, esse negócio de máfia não é legal. Ele pode começar a ver o outro lado daquilo, o lado de quem tá fora, o lado de quem tá sofrendo com a máfia, e aí ele ia aprendendo até culminar, né, nesse ponto onde a amiga dele é sequestrada e ele vai salvar ela, e aí que ele percebe que, tipo, não, tá errado isso, tá errado o que meu pai tá fazendo. E aí, ao invés de ele querer entrar na máfia, ele agora quer, sei lá, derrubar a máfia, ele quer impedir que o pai dele continue cometendo esses crimes. Ele pode, no final, até denunciar o pai dele pra polícia, pra que prendam o pai dele ou algo do tipo. Ele pode ir enfrentar o pai dele, aí o pai dele até fica, sei lá, um pouco orgulhoso dele ter força pra enfrentar o próprio pai, porém, ao mesmo tempo, decepção pelo filho não estar querendo seguir seus próprios passos, enfim. E aí a gente também trabalha um pouco o psicológico desse pai aí, né, que é um cara todo errado, mas que ama o filho dele de uma forma bizarra, de uma forma distorcida, mas ama o filho dele. E aí a gente consegue desenvolver esses dois personagens, né, como personagens principais ali dentro da história. O pai dele sendo talvez o grande vilão que ele vai enfrentar, ou mesmo, sei lá, só com a denúncia mesmo, o pai dele sendo preso de uma maneira um pouco mais simples, sem necessariamente envolver uma luta, um grande combate. O combate realmente com o capanga, que sequestrou a amiga dele, e deixar o pai realmente só como um final, assim, mas um final mais emotivo, e não necessariamente um final de combate, de clímax, de luta, deixando isso para quando ele resgata a amiga. Eu acho que assim daria para trabalhar, não sei se essa já é a intenção do autor, mas assim a gente conseguiria não só contar essa história que é bem legal,
né? É interessante, mas também desenvolver as personalidades e as emoções ali envolvidas nessa história, que é o que eu sempre falo, que é a parte mais importante de qualquer história que a gente está contando. São as emoções que ela passa para quem está lendo. E aí o leitor consegue se conectar muito mais com o personagem e acompanhar esse amadurecimento dele em relação a isso. Principalmente essa quebra de visão de tipo, ele estava dentro do negócio, então ele não enxergava, ele só enxergava aquilo como algo glamouroso, como algo legal e tal. E aí quando ele vai fora, ele vê as consequências, ele vê o que eles estão fazendo de verdade, ele fala, caramba, isso tá errado. Eu não acredito que eu queria isso, eu não acredito que eu quis isso. Eu provoquei essas coisas ruins que estão acontecendo, e agora eu tenho que lidar com isso, é minha responsabilidade. E aí ele cresce, ele não amadurece da maneira como o pai dele queria, mas ele amadurece de outra forma, se tornando mais responsável ainda e percebendo que o que o pai dele estava fazendo era errado. Então é interessante, eu acho que é uma jornada bacana, porque a própria história já dizia que era para ele se afastar para poder amadurecer. E aí ele amadurece, só que não da forma como era esperada, mas de outra forma, de uma forma realmente madura de verdade, né? Ele se torna um adulto ao perceber que aquelas coisas eram erradas. Pera, tem nome sim? Ah, tem título sim, eu falei que não tinha, o nome é Celestia. Estranho esse nome. Estranho esse nome, não parece ter nada a ver com a história. A princípio. Ah, eu consegui entender porque o autor ele mandou também uma parte ali de sinopse do mundo, né? Mas como ficaria muito longo para analisar tudo, eu li só a parte da sinopse mesmo. Mas essa história ela funciona independente desse contexto do mundo, independente de qualquer coisa, assim, essa história funciona por si só, ainda mais sendo um one shot. Não precisa apresentar nenhum mundo muito grandioso, nada assim. Sinceramente, só essa história ela funciona muito bem por si só, é uma história muito legal que eu com certeza gostaria de ler.